Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar uma analisada aqui do novo IR, né? 800 RMS da Stetson, né? 4 canais. Cara, ele veio diferente demais. Olha a diferença, cara, desse aqui para esse aqui, o antigo, né? O antigo parece um pouco mais menor, não sei também na grossura, pode ser, né, que seja mais fino, mas já era bonito. Eu sempre achei esses modos da Stetson bonito, né? Antigamente era cinza, né? Agora é black, às vezes não é black piano não, viu, gente? Agora vamos dizer, de um preto fosco, né? Mas esse aqui, cara, chegou lindo, viu? O mais atualizado, né? Vamos dar uma olhada aqui do preço dele, várias questões aí. Você que gosta de som automotivo não pode perder esse conteúdo. Então, vamos lá para comentar. Isso aqui vem de 2 ohms, né? 2 ohms, o bridge dele casa com 4 ohms, né? Da mesmo jeito do outro. Coisa bem atualizada. Esses botões aqui, né? Aqui você tem que usar uma chave em Allen, né? Já digo logo, os modos de hoje, graças a Deus, vocês estão vendo isso aqui. O negócio do parafuso tem uma parte boa e tem uma parte ruim, né? Quando era com chave Phillips, né? Chave de fenda, ele tinha uma qualidade que você faz até com a faca, né? Se você não tiver nada, você com ali na faca ajeita. Só que tem um porém, às vezes aquele botão ele desliza, né? Estrompa, como se diz o caso, né? E eu não tô falando do modo da Stetson, outros modos aí também acontece isso. Você vai apertar, ele estrompa. Esse aqui já é bem o botãozinho dele, o parafuso ele já é bem reforçado, diferente. Se você ver pessoalmente, ele é bem mais grossinho, né? Dá mais trabalho, não, dá menos trabalho, né? Na questão de perder, né? Perder a rosca, olha, perder a rosca. Então, esse aqui já vem com esses parafusinhos aqui, que é top, né? Allen, né? Já aconselho você comprar, até que é barato, né? Não vai comprar daquelas mais baratas não, porque aquelas chaves Allen mais baratas aí, meu amigo, você tá lascado, viu? Aí que quebra mim, em vez de estragar o parafuso, você vai estragar a chave. Ok, ó, você pode ver aqui, ó, como o conectorzinho aqui é tudo no jeito, né? Que ele é mais grosso, bem mais grosso, nem se compara aqueles parafusos de fenda, viu, cara? Mais atualizado. E de apertar, cara, com a chavinha Allen, você aperta de boa, né? Vocês podem ver aqui, como ele tem os conectores do mesmo jeito, né? Se ligando aqui, essa ligação aqui, que ela é em bridge, né? Vai mandar 400 ms, que esse modo é de 800 ms, né? Positivo, negativo. E aqui você pode ligar, né? Um exemplo. Você pode ligar os seus médios aqui, né? Liga os seus médios aqui e aqui você liga a sua corneta, né? E aqui sua Twitter, né? Só um exemplo que eu tô dando, Rafa. Já usei o modo de 1200 ms, né? Que eu usava o médio em bridge, né? Que era esse local aqui. E aqui eu ligava a corneta e a Twitter, muito top. Esses modos de 800 ms, ele é bom para você fazer um sisteminha pequeno, tá entendendo? Sistema pequeno. Tem gente que faz um pouco maior, né? Uma caixa trio, né, com 3 vias. Cara, esse módulo aqui, até se você quiser usar 4 vias, mas esse módulo aqui dá certinho 3 vias, né? Você usando o grave, né? Você bota um subwoofer que vai mandar ali no bridge dele, vai mandar 400 RMS, né? Eu tenho um grave de 350 RMS, de 300 RMS, você botando aqui no bridge, vai ficar perfeito no seu sistema. Aí você usa outras vias, por exemplo, você vai bota o médio, né? Que é a 2 ohms, ele vai mandar, tá até nas especificações, vamos dar uma olhada nele aqui. E você botar a sua TI, cara, fica show demais. Tem muitos projetos aí que eu vejo nos Sons Inscritos que tem esse sistema aqui, show demais, modo muito top, né? E vem atualizado com esses botões que eu mostrei para vocês. Aqui ele também já vem com saída de fio, né? Se você não quiser fazer gambiarra no seu som, aquele projeto do seu som original do carro já vem com fio, né? Já vem essa atualização. Aqui também tem a chave HPF e LPF, né? Que já vem com esse sistema aqui, a chavinha flat, né? No caso você... aquela questão não mudou não, é a mesma coisa do antigo, né? Tem a flat, você se tiver processador de áudio, você bota no flat, né? Ou se você quiser passar tudo, passa baixa ou passa alta, sem corte nenhum, pode deixar no flat. HPF, no caso, só vai passar as altas, né? De, se eu não me engano, 90 Hz para cima. E se você botar no LPF, já vai passar 90 para baixo, né? Eu pensei que era o contrário, né? Até eu fui dar pesquisada, pesquisei bastante. E é isso, né? HPF vai passar as altas de 90 Hz para cima e LPF vai passar de 90 para baixo, né? Resumindo aqui para vocês, tem a saída de fio, como eu mostrei para vocês, tem um level, tem os cabos RCA, né? Canal 1, canal 2, 3, 4, certo? Tem um coolerzinho aqui nele aqui, né? Acho que os outros também de 800 ms tinha esse cooler, né? Acho que só não tem de 400 ms. Eu, se fosse a Stetson, eu botava um cooler no 400 ms também, que esquenta bastante, cara. Eu botaria, né? É um pedido pessoal. E show demais. Agora é bonito, viu? Esse novo aqui. Tô vendo aqui, gente, que ele não tem mais o clipe, né? Não mostra mais os clipes. Não sei se esse LEDzinho, ele clipa, né, as 3 cores. Não sei, cara. Eu fiquei na dúvida agora sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui no preço dele também, viu, gente? Ó. Nesse aqui também não tinha não, ó, gente. Se eu não me engano é só nos outros modos. Pelo menos nesse aqui, né? Não sei se os antigos tem. Vou até dar uma procurada aqui.
que eu fiquei curioso nisso. Ó, gente, já achei o modelo antigo, né? Ele tinha esse PROT, né? No caso, quando ele tá em proteção, tem esse botãozinho aqui. Não sei se o outro acende tudo. Esse aqui tá 800. Interessante que o mais antigo é o que tá mais caro, né? 828, não sei, depende da loja, não sei. Aí tem esse aqui, que é o antigo. Oxente, a diferença aqui é gritante, né? É de 800, olha, cara. Tá estranho, né? Esse aqui é de um Ohms, do Ohms. Deve ser mais raro, né? Esse aqui, o antigo que eu mostrei pra vocês, tá R$ 480, né? O da 400 ms é que ele tá uns 400. Quer dizer, 400 não, R$ 200. Olha a diferença, cara. A diferença. E só lembrando que amplificadores de 4 canais, ele é mais caro porque ele tem mais canais, né? Por exemplo, você vê um modo desse aqui, 800, ele tá R$ 400. Quando você pega um de um canal, se fosse 800, ele é bem mais em conta, porque tem mais conectores aqui. É como se fosse casas, né? Tudo separado, até o volume separado ali nele. E tem esse novo aqui, né? Que tá show demais. O novo tá até mais barato, né, cara? Não sei se é promoção. Lindo demais. Eu não sei se ele é maior, comprido, mas parece que é maior, né? Chama na pressão. Tem gente que gosta de amplificadores menores, tem gente que gosta de maiores. Mas esse aqui parece que vem maior. Parece, eu não sei se é isso mesmo. Show demais. Agora que tá bonito, tá, viu? Eita, meu Deus do céu, tá lindo demais. E aí, você usa os amplificadores da Stetson? Deixe seu comentário, né? Eu já uso meu sistema. Agora, uma parte que eu gosto bastante dos modos da Stetson é que ele deixa o grave bem macio, né? Uma característica que eu gosto demais dos amplificadores da Stetson é essa, deixa o grave bem macio, bum, bum, bem gostoso. É igual tocar um Vulcano, né, bem macio. Eu gosto, eu gosto. Você pegar um Eros, né, o 4K, botar um módulo da Stetson, fica show, um 3000, né, chama na pressão. Eu gosto muito da marca Vulcan, né? A marca Vulcan aí chegou dominando o mercado aí, né? O pessoal do Nordeste aqui usa muito pro grave, deixa o grave pancada. Bem, gente, esse é um vídeo bem simples, né? Mostra falando de som automotivo, que a gente gosta demais. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário e se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Eu sou Railanson e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo, né? Chama na pressão. Se você já usou ou não usa mais projeto amplificadores da Stetson projeto, ó, deixe seu comentário. Eu tenho certeza que você já usou ou usa processador da Stetson, né? É considerável, bicho. Chama na pressão. Até o próximo vídeo, hein?